Olá, tudo bem? Aqui é o Maestro Luiz Carlos. Essa é uma aula da Lei de Incentivo à Cultura, Projeto Encantarte, FMC 044. Essa aula é patrocinada pela Lei de Incentivo à Cultura Noemi Gontijo, com o apoio da FUNARB, Fundação Artístico-Cultural de Betim, e apoio da Prefeitura Municipal de Betim. Eu sou o Maestro Luiz Carlos e essa é a aula de canto e técnica vocal com ênfase em canto coral. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a voz propriamente dita, sobre algumas coisas que para que componha a voz, como funciona, quantas cordas vocais nós temos, como que procede na hora de nós cantarmos. Alguns, na hora de cantar, ficam com receio da sua própria voz. Isso é natural, porque nós estamos acostumados a cantar sem usar apoio. Quando eu digo de apoio, eu estou me referindo ao diafragma. Então, quando nós decidimos cantar, nós acabamos nos assustando com a nossa própria voz. Nossa, mas como assim se assustar com a sua própria voz? É verdade. Tem alguns alunos que acabam até desistindo de cantar porque falam assim: ai, tio, professor, minha voz é feia. Maestro Luiz, minha voz é muito feia, eu não vou cantar mais. E isso é uma bobeira, porque cada um tem a voz da maneira como Deus formou. Então, não adianta a gente pensar assim, ah, e a minha voz poderia ser mais bonita do que a de fulano, ou a voz de Beltrano é mais bonita do que a minha. Não. A sua voz, ela é linda, ela é perfeita. Ela é desenhada para o seu biotipo, ela é perfeita para você. Por mais que você estranhe a sua voz, porém, as pessoas, por mais que não te falem, mas podem achar a sua voz linda, maravilhosa. Eu tenho exemplo de alunos aos quais eles no início achavam que a sua voz era feia. Quando eu comecei a mostrar por A mais B que a sua voz é linda, eles passaram a enxergar isso de uma maneira diferente, de uma maneira completamente diferente. Então, como que funciona a voz? Então eu vou tentar passar isso de uma maneira bem tranquila para que vocês entendam. Primeira coisa, para a voz poder sair, nós mandamos um comando do cérebro para que a voz saia. Quando nós mandamos esse comando, automaticamente nós respiramos, boca e nariz. Quando nós não temos nenhuma prática, nenhuma técnica, nós respiramos de qualquer jeito, não é verdade? Até para falar da maneira que eu estou falando com vocês, eu estou falando sem usar diafragma, sem nada. A partir do momento que eu sei o que é diafragma e eu começo a usá-lo, eu vou falar de uma maneira diferente. Por exemplo, respirei. Agora eu estou falando diferente. Vocês perceberam que a minha impostação vocal mudou? O que é a impostação vocal? É aquela autoridade vocal. O meu tom de voz mudou. Até falando, parece que está muito diferente. Eu vou mostrar a diferença novamente. Agora eu estou usando a impostação. Só que agora eu não estou usando mais a impostação. Estou falando largado. E eu estou falando isso bem tranquilamente com vocês. Então vou novamente usar impostação vocal. Usando o diafragma, respirei. Agora a minha voz ela mudou. Vocês perceberam como mudou? É porque eu estou usando a impostação vocal. Então eu mando o comando do cérebro para que eu consiga falar. Respirei. Quando eu começo a falar, as minhas cordas vocais elas começam a vibrar, produzindo o som, ok? Então, eu já falei de respiração nas aulas passadas, né? Na aula passada, na anterior, falei já sobre o leque de ressonância, falei como nós devemos nos aquecer
antes de começar a cantar. Então, hoje vocês estão entendendo um pouquinho mais do que são cordas vocais, como é o processo de cantar. Quando a questão de aquecer, por exemplo, quando nós começamos a tremer, é porque nós não aquecemos. Muitos já devem ter visto alguém cantando, até cantores famosos de renome, de chegar num palco e você vê que a pessoa está tremendo. Para quem costuma ir na igreja, você já viu isso tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica, ou numa apresentação de escola, você vê o seu amiguinho tremendo, às vezes com a mão tremendo, porque está tão nervoso que não consegue controlar a ansiedade e o nervosismo. Uh, Isso tudo é porque a pessoa não fez aquele aquecimento. Lembra que eu falei? Oh, aquece e tudo mais, exercita o corpo. Não aqueceu, com certeza ela vai tremer, porque ela não vai ter a sensibilidade de conseguir ter deixado toda aquela tensão extravasar. Então, voltando para a questão da corda vocal, tudo isso tem a ver com cantar, ok? Então, quando nós não aquecemos, automaticamente ficamos nervosos, trememos e não conseguimos cantar. Algumas pessoas desafinam, outras ficam com cãibra na perna. Ah, mas como assim desafina? O que é desafinar? Eu vou mostrar na prática o que é desafinar. Por exemplo, uma musiquinha simples. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato, mas o gato, não morreu, reu. Dona Chica admirou cê do berro que o gato deu. Entortei toda a música, né? Isso é desafinar. Ah, mas nossa, professor, mas maestro, você cantou uma música, essa música é muito feia. Então vamos cantar o Parabéns pra você? Que é uma música tranquila que todos cantam no seu aniversário. Parabéns pra você. Então vamos lá. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ficou feio, não ficou? Isso é desafinar. Quando eu comecei cantando, não estava desafinando. Então, na segunda vez, eu comecei a desafinar para vocês entenderem o que é desafinar. É quando a gente não está cantando dentro da melodia correta. A música está pedindo para a gente ir para a direita, a gente está indo para a esquerda, ou às vezes ela está pedindo para ir para a esquerda, a gente está indo para a direita, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Para a questão da corda vocal, nós temos 4 cordas vocais, que são as duas inferiores e as duas superiores. As inferiores nós usamos para cantar, as superiores são chamadas de falsete. Antes de entrar nesse tema, as cordas vocais também são chamadas de pregas vocais. Cientificamente são chamadas de pregas vocais. Porém, pelo fato desse nome ser um nome um pouquinho feio, então a maioria das pessoas usa como corda vocal, tá bom? Então eu inclusive chamo de corda vocal. Eu utilizo nas minhas aulas e tudo mais como corda vocal, sempre explicando que o nome correto científico é prega vocal, mas geralmente, costumeiramente, nós costumamos chamá-la de corda vocal, ok? Então, as duas cordas vocais inferiores são usadas para cantar, para falar. As duas cordas superiores são chamadas de falsete. Como assim, tio? Como assim, maestro? Falsete. Falsete são cordas falsas. Elas produzem um som falso, que não é o meu som habitual para cantar. Então, eu vou dar um exemplo claro. Eu, como homem, a minha tessitura vocal ela vai até um limite. Tio, tessitura vocal, o que é esse negócio? Então vamos lá também entender o que significa. A tessitura vocal é a capacidade que eu tenho, o campo que eu tenho
para cantar tanto da parte aguda quanto da parte grave. Então, digamos que para a direita seria o agudo, para a esquerda seria o grave. Então, quando eu vou cantar, como homem, eu tenho uma região que eu consigo alcançar do agudo. Mas assim, o que é agudo? E o que é grave? Agudo é a voz fininha. Então, por exemplo, ah, isso é agudo. Vamos tentar melhorar um pouquinho isso. Isso é agudo. Grave. Ok? Isso é grave. Então, quanto mais grosso o som, mais grave é. Quanto mais fino o som, mais agudo é. Tá bom? Então, dentro da minha tessitura vocal, eu alcanço só até um limite. Quando ultrapassa aquele limite, costuma-se dizer que eu estou fazendo falsete. Então, por exemplo, um exemplo de falsete. Muitos de vocês já me conhecem, já viram inclusive eu cantando algumas músicas, até em abertura de apresentação do coral ou em algum momento antes da apresentação do coral, enquanto o público está chegando, ou até inclusive quando algumas pessoas estão para fazer uma mudança de palco, alguma coisa nesse sentido. E já viram eu cantando. Então, como já me viram cantando, sabe qual que é a minha voz, né? E até onde eu posso chegar. Bom, então eu vou mostrar para vocês o que não é a minha voz natural, tá bom? Então, tem uma música chamada Concerto para uma Só Voz, que é uma ópera feminina. Então, não é a minha região. Né? Eu, como homem masculino, não tem como alcançar uma voz feminina, a não ser que eu esteja usando alguma técnica, que no caso é o falsete. Então, para essa música, ela ficaria assim. E aí vai, daí por diante, tá bom? Isso é falsete, tá bom? Então é aquilo que sobrepõe a minha voz natural, é aquilo até onde o meu limite é ultrapassado, né? Vocalmente falando. Então isso é falsete. Ah, como assim? Funciona só assim, por exemplo? Não. Sabe quando a gente fica rouco, que a gente não tem mais como falar, que não consegue sair voz? O, a corda vocal superior, ela funciona também como uma válvula de escape para a nossa saúde. Às vezes a gente precisa, de repente, se comunicar alguma situação quando está sem voz, quando fica afônico, né? Quando perde a voz, então a gente acaba fazendo isso. Eu não estou conseguindo falar, mas eu vou tentar falar com você. Isso também é falsete, tá bom? Eu estou usando aqui apenas como exemplo para vocês entenderem. Não é para fazer isso em casa, não é para fazer isso nem brincando, tá bom? Porque isso é um recurso que nós temos apenas quando a gente precisa. A gente vai usar inconscientemente quando a gente precisar verdadeiramente, tá bom? Não para fazer brincando. Eu estou fazendo isso porque eu sei do meu limite, sei até onde eu posso ir e estou mostrando para vocês o que é e como funciona, mas não estou dizendo que é para vocês fazerem, forçar a voz para querer entender o que é o falsete. Não, só estou explicando que existe as cordas vocais superiores, o falsete, e em que momento é usado. Na música é usado? Sim, existem pessoas que acabam dominando a técnica de cantar usando falsete, tá bom? Isso não é do dia para a noite, requer anos e anos de estudo. Então, se você quer ser um cantor, uma cantora
quer se dedicar a cantar, seja em coral, seja solo, seja dupla, seja trio, seja um quarteto, um quinteto, um sexteto, acima de sexteto é chamado de madrigal. Então, ou um madrigal ou cantando em um coral, você precisa entender e dominar todas essas técnicas e correr atrás, estudar, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.